Olá, seja bem-vindo a mais um Papo Duro e Demorado. Eu sou o Dr. Tales, aqui do Centro Clínico do Homem. E eu sou o Magno, daqui também do Centro Também do Clínico. Centro Clínico do Homem. E hoje vamos falar sobre Chibata. Toda vez é sobre Chibata. Falar sobre alguma outra coisa, eu acho que não. Mas vamos lá, Talizão, o assunto do dia. Então, hoje nós iremos falar sobre disfunção erétil, ou como muitas pessoas conhecem popularmente, né? Ficar broxa, falhar, o que mais? Chibata não levanta, Meia bomba, meia bomba, isso aí. A gente vai falar caiu no meio, sobre tudo isso. perdeu a força. Então, e o que é então essa tal dessa disfunção erétil? No final das contas, é tudo isso que a gente falou, né? É isso aí. É apenas a capacidade em obter ou manter a chibata de pé. No final das contas, É isso. é isso. E olha, muita gente já chega às vezes falando, eu não tenho disfunção erétil, só não tá ficando tão rígido, tão duro. É disfunção erétil. Só não é uma disfunção erétil grave, né? Mas é um tipo de disfunção. Eu gosto de dizer que disfunção foi um nome muito pesado, ou interpretado de forma pesada, que usaram para essa perda da função. Porque disfunção nada mais é do que a mudança da função. Então, teoricamente, poderia-se dizer que quem está com ela, que começou, que está perdendo a força, que está conseguindo chapuletar aí no meio, perde. Né? Então, tem vários níveis, graus diferentes, mas que tudo classificaria como uma mudança de função. Né, Stanley? Também eu acho que é um pouco de, vamos dizer, culpa um pouco da própria medicina, porque muitas vezes o foco da medicina é muito na funcionalidade do organismo, por exemplo. Quer que a pessoa tenha uma ereção, porque isso tem a ver com a reprodução, né? Senão a pessoa não consegue se reproduzir. Pensa muito dessa forma mais puramente biológica, sendo que, na verdade, a hipofunção, que seria só essa piora da função, né? Não ficar tão rígido, perder a ereção às vezes e outras não. Só isso, né? Só isso já basta para deixar um homem muito preocupado, para causar um prejuízo na qualidade de vida muito grande. Então, a medicina vem evoluindo nesse sentido e reconhecendo que a qualidade de vida é muito, muito importante, né? Não é só a pessoa não conseguir ter filho, essas coisas. Então, aí eu acho que um pouco por isso que o nome talvez pudesse ter sido diferente. Mas é mais impactante. Esse é o que ficou. E o que significa é justamente isso. Exatamente. Então, assim, qualquer dificuldade com a rigidez do pênis, em deixar ele duro, manter ele duro, a qualidade, se está mais duro, se está menos duro, se fica duro por menos tempo, né, tudo isso daí, parou para mudar de posição e cai, tudo isso daí não é normal, e logo é uma piora da função. Logo é uma disfunção erétil. Às vezes até aquela coisinha que é a mais simples de toda, o problema inicial de tudo, que é a ereção, que o pessoal chama de ereção do mijo, né? A ereção pela manhã. Isso começou a perder, amigo, pode esperar. Às vezes não vai demorar muito tempo para vir de fato uma disfunção erétil. Exato. Então isso tudo engloba num contexto só. Exato. E no final das contas, o que causa disfunção erétil? Aí eu vou dizer que é uma porrada de coisa. Muita coisa. E aí, muitas interações diferentes. Mas vamos nas principais causas, né? Sim. Quais são? Um dia desse eu estava até fazendo uma explicação para o nosso recepcionista, porque aqui a gente, né, todo mundo tenta aprender um pouco, né, quer aprender para poder ajudar e informar melhor os pacientes. Ele pediu para eu explicar, e aí foi exatamente isso que eu falei. Falei, cara, a lista é enorme. Nem eu sei todos de cor, sinceramente, é muito grande e às vezes a gente está sempre descobrindo coisas novas. Mas você tem coisas que são mais comuns. É claro que como eu trabalho com isso, eu sei várias coisas que são também incomuns ou até raras, mas você vai aprendendo na prática essas mais raras. Tem coisas que às vezes mesmo um médico nunca vai encontrar na prática. Então você não precisa saber toda a lista. Se você tem uma doença rara, algo assim, pesquise ou faça uma consulta, peça para o médico te ajudar a avaliar isso. Mas a maioria dos casos está dentro dos comuns ou até incomuns. Eu vou citar aqui os comuns, que eu acho que assim, que é o que vai pegar 80, 90% de quem estiver assistindo. Então aí, Magno, a gente tem assim, talvez o que a gente mais vê aqui no nosso dia a dia é o diabetes, ou a diabetes, que é uma doença do processamento do açúcar, do metabolismo de forma geral, e que tem a ver com a ereção, né? Detona, né? Detona. Nossa. Tem a ver, né? O negócio do açúcar, mas tem muito a ver. Meu Deus. Muito a ver mesmo, né, Tem gente que fala que não preocupa. Eu já vi paciente, inclusive, falando que não trata diabetes. Já tem um diagnóstico, não trata e não vai tratar. Isso aí o cara dá sentença de morte para chibata.
Não tem como. Nesse grau aí de Nesse ficar grau, sendo né? afetado, de fato, não quer Uma tratar. hora, pode ser até que hoje esteja bem, mas daqui a pouco vai ter prejuízo. É só a gente pensar que a diabetes ela está extremamente ligada a toda a parte vascular, né? Então, para o pênis, que é a função erétil, ali, vai depender muito dessa parte vascular, não tem como não ser atingido pela diabetes. A gente tem que lembrar que o açúcar em excesso ali, que o corpo não está metabolizando bem, reage com as paredes das artérias, com a inervação e danifica. Então a gente pensa que o encanamento que conduz o sangue até o pênis vai ficar tudo lesionado, sem contar que ele prejudica o próprio funcionamento lá dentro do pênis, o efeito dos remédios, o estado inflamatório que ele produz, piora até o efeito dos próprios remédios. Então tem muita coisa aí no diabetes para ser vista, é uma coisa que assim, eu diria que nem em um vídeo daria para falar, porque é muito extenso. Muita coisa. Então, mas é um dos piores. É um dos mais comuns. Além disso, a gente tem, né, o Magno falou, qualquer coisa que afeta o sistema cardiovascular vai afetar a ereção. Por quê? A gente tem um vídeo específico sobre isso. O pênis, todo o nosso corpo precisa do aporte de nutrientes e oxigênio, e quem leva isso é o sangue. Mas o pênis, ele precisa do sangue não só para isso, mas ele funciona baseado em sangue. Ele é uma esponja que capta sangue e por isso fica duro. Então, se você tiver um problema no sistema cardiovascular, você tem dois motivos para estar com um problema no pênis. Falta nutriente, o que a longo prazo pode gerar uma atrofia, uma perda de função, mas até a curto e médio prazo, né, não faz ele não funcionar. Então a gente citou diabetes, problema cardiovascular. Tudo que interfere nesses dois, tipo tabagismo, sedentarismo, vai entrar dentro disso aí. Tudo que é ruim para o corpo não vai fazer bem. Não vai. Não tem como a gente pensar numa coisa tirando a outra. Não vai. E tudo que é metabólico, assim, igual essa que a gente citou aí, vai ter muita influência muito. Também vai. Agora tem pontos, eu diria, questões pontuais, né? Que é o exemplo da retirada de próstata. Antigamente era visto que retirar a próstata ia causar uma disfunção erétil a curto ou longo prazo. Quase 100%. Não, quase significa 100%. Mas a grande maioria, o percentual era alto. Hoje em dia reduziu muito, né? Pelas técnicas que foram utilizadas hoje, questão robótica para cirurgia de retirada de próstata e tudo mais. Mas ainda assim é um causador de disfunção erétil, né? Em alguns casos ainda tem disfunção erétil. Por que, Thalisão? Que a retirada da próstata ela acaba sendo um causador da disfunção erétil. E aí a gente pode até agrupar, assim, o Magno, na parte mecânica da ereção, até para a gente poder juntar várias coisas dessa nossa lista de uma vez só. Porque, bem, a gente tem ali uma inervação, uma irrigação do pênis, né? Isso é uma coisa mecânica, física, que está lá. A gente não vê, mas se a gente... Né, alguém pegar uma imagem 3D, 3D ou se uma dissecação lá nas aulas de anatomia, você vê isso lá. Então, tudo que lesionar diretamente, fisicamente, cortar, romper, inflamar, né, de alguma forma, trauma ali na região, vai prejudicar a irrigação do pênis gravemente, até se o sistema cardiovascular estiver bom. E a retirada da próstata, a próstata, pensa que a uretra, que é por onde a gente urina, passa dentro da próstata. E próximo, bem coladinho na próstata, passam grande parte da inervação e da vascularização, que depois vai se juntar ali na frente e continuar até o pênis. Mexeu na próstata, não precisa nem tirar. Aí que eu falei, vamos agrupar aqui. A retirada da próstata já é uma coisa mais agressiva. Você está tirando tudo aquilo. É muito difícil de não lesionar nada. Mesmo com uma cirurgia robótica, é muito difícil de ser 100% perfeito. E não é necessário ser tão extremo. Digamos, uma raspagem. Entra aqui pela uretra, raspa com laser a próstata por dentro, quando ela está muito aumentada. Isso daí já pode lesionar, já pode gerar... Só de inflamar a próstata ali, seja por um procedimento desse, seja por uma bactéria, isso já pode lesionar os nervos. Então a gente tem problemas de próstata de forma geral como sendo agressores e os seus tratamentos, como a raspagem ou a retirada, como sendo agressores potenciais da inervação e da circulação, ou seja, da função, né, do aparato necessário para o funcionamento da ereção. Rapaz, ficou bem montado. Aquele aparato. Mas no final das contas, e engraçado, esse da questão física, vamos se dizer assim, né, que você pontuou, que envolve a parte física do pênis, às vezes para a gente dá até mais trabalho de reverter a disfunção erétil do que, cara, problemas fisiológicos, de fato, metabólicos, enfim. Depende. Dependendo do dano que foi causado ali, às vezes é irreversível. Né? Às vezes sim. Mas hoje em dia também, assim, para vocês não ficarem preocupados,
A maioria dos casos é reversível. Não, tô querendo assustar ninguém, não. Mas às vezes precisa de medidas mais demoradas, ou mais extremas, mais fortes, remédios mais fortes. Então tem esse ponto aí, né? Aí, só para botar no mesmo grupo aí, próximo a esse grupo, o grupo do trauma, da pancada, do acidente. A gente tem alguns pacientes que já sofreram acidentes com trauma nessa região pélvica, que é onde estão passando esses nervos. Não precisa ser na próstata, né? Então é outro motivo que pode levar. Tem a própria lesão medular, né? Lesão medular, na coluna. Quem tem lesão medular parcial, total, a gente já atendeu, inclusive, paciente que já teve lesão total e lesão parcial, que bem provável de desencadear uma disfunção erétil, né? Mas aí entra um ponto. O cara teve uma lesão total. Já é engraçado, né? Ou parcial, enfim. Mas lesionou de forma que ele não consegue mexer os membros inferiores, né? Nesse caso do movimento ou funcionalidade dos membros inferiores, não entra a chibata. Porque a chibata, mesmo assim, dá para funcionar ainda, né, Thalene? Na grande maioria. Eu não vou entrar tanto nessa parte da neuro, porque é bem complexo. Então, assim, depende não só da altura do dano, mas também da extensão, né? Pode ser mais profundo, pode ter pego mais uma parte de onde estão saindo os nervos penianos ou não. Então, pode ser bem mais complicado do que isso. Eu tô dizendo assim porque mas é possível. Agora recente a gente teve um paciente na unidade acho que de Águas Claras que tinha a lesão, não movimentava as pernas. Mas tinha... Não, é possível, então você sabe que é possível. Então, assim, mas não deixa de ser um risco potencial. Não, é de fato. E aí, acho que a lista realmente entra doenças autoimunes que já são mais raras. Mas entra um outro ponto que a galera gosta muito de citar: problema hormonal. Problema hormonal, aí já vão os mais comuns. A gente pontuou ali os que estavam os mais frescos na cabeça, né? Vascular. Como eles estavam associados, a gente foi falando. Mas o hormonal isolado em si, que a grande maioria das pessoas acha que é o maior causador de disfunção erétil. Aí quando a gente fala sobre problema vascular, sobre problema metabólico, que é o caso da diabetes e tal, às vezes a pessoa, sério, causa? Não, eu comecei a ter e tal, mas ainda tem uma dúvida em volta daquilo. Já o hormonal não, o hormonal, a sociedade ela criou uma definição de que problema de testosterona é causador de disfunção erétil, né? Alguns pontos sim, outros pontos não, né? De fato, geralmente a testosterona realmente baixa vai causar disfunção erétil em quase todos os homens. Só que não é a maioria dos homens que tem a disfunção que é por causa da testosterona. Ela não é o principal causador. Na nossa experiência e nas estatísticas também dos estudos. A maioria das pessoas a gente pode colocar aí no diabetes, na pressão, no infarto, outras doenças do coração, no tabagismo já começa a empatar com o hormonal. Mas vamos separar, né? Porque tabagismo vai criar um outro problema lá dentro. Só que dá para distinguir ele como um fator. Como um fator. Mas também, assim, eu já digo que de questão de ser comum, já começa a empatar com o hormonal. O hormonal já é um dos mais comuns, só que só não é assim, igual todo mundo pensa que é o número 1, que é o número 2, mas aí depois disso eu acho que ele já está entre os 5 mais comuns, com certeza. Porque o hormonal quase sempre vem agregado com outro fator. Outro fator. Às vezes tem um problema de obesidade, problema de sono. E aí o hormonal, cara, assim, realmente, o que é o fator hormonal? Principalmente baixa testosterona, mas existem outras alterações do balanço hormonal ali, um pouco mais detalhadas, envolvendo os hormônios que têm relação com a testosterona, ou às vezes alguns outros hormônios, como o da tireoide, por aí vai, tá? Mas os mais comuns estão relacionados à testosterona. A testosterona também. Tem um envolvimento. Eu gosto de dizer que é um fator secundário. Na grande maioria. Pode até ser primário em alguns casos, mas a grande maioria é um fator secundário. Preocupante também, obviamente. Agora vamos entrar num ponto que eu diria dá para simplificar, porque como a gente citou vários fatores, se a gente for explicar a resolução para cada fator, não dá. Aí o papo vai ficar ainda mais demorado. Mas na resolução do problema, como tratar a disfunção erétil? Dá para dizer simplesmente que tratar cada um desses fatores, ou prevenir cada um desses fatores, já é o suficiente? Olha, a gente pode dizer o seguinte: na medicina, de forma geral, a gente consegue organizar todo o tratamento usar uma sistemática aqui, pensando assim, prevenção. Claro, se a gente puder prevenir, a gente deve. De verdade, assim, muita gente não dá muita importância para isso, mas você prevenir um diabetes é muito mais fácil, mais barato
do que você tratar uma disfunção erétil por causa desse diabetes, sem contar os outros problemas que o diabetes causa. Então a gente começa na prevenção sempre que possível. Agora, é o suficiente? Para muitas pessoas não, primeiro porque nem todo mundo consegue. Mesmo se esforçando, muitas doenças são poderosas e vão superar os seus esforços. Inclusive, tem diabetes diferentes. Tem gente que tem um diabetes mais intenso, faz de tudo, e geneticamente ele herdou aquilo e não consegue vencer e vai desenvolver mesmo assim. Uma herança complicada. Uma herança complicada. O cuidado que você tiver, todo o cuidado que você tiver vai ajudar, mas às vezes não vai ser o suficiente. Ou um problema de próstata apareceu, você teve que fazer a cirurgia, o cirurgião foi o melhor possível, mas não dá para prever ou calcular tudo e teve um problema que piorou a sua ereção. Isso acontece com o melhor cirurgião, tá? E com um paciente que é mais certinho, que é aderente ao pós-cirúrgico, pode acontecer até com esse paciente. Então a prevenção ela é muito importante. Eu recomendo, não é perda de tempo, não é aquela coisa, que saco escutar isso. Você vai poupar muito tempo, você vai poupar muito dinheiro, você vai poupar muito esforço se você se focar na prevenção. Até porque tem gente que chega na clínica já com o problema instalado. E aí por exemplo, você avalia e vê que é uma causa hormonal. Só que você vê que o paciente tem extrema capacidade de fazer algo externo, de mudança de estilo de vida. Às vezes o cara está no sedentarismo, a alimentação é bem ruim, não dorme bem. Daí você pontua tudo aquilo ali para ele e fala assim, ó, temos duas opções. Ou você vai correr atrás desse prejuízo aqui, que vai demorar mais tempo, obviamente, para ter uma resolução, então você vai ter que procurar se alimentar melhor, sair do sedentarismo, dormir bem e avaliar a possibilidade de ter uma melhora, ou a gente vai entrar com tratamento, já viabilizando essa melhora. E aí o paciente fala, não, então eu vou tentar. Poxa, você vai tentar tendo um problema, é muito melhor você tentar antes de ter o problema. É verdade. Na prevenção. Não espere chegar até o médico para ele falar o que você já sabe. Então é meio que óbvio mesmo. E aí, assim, não dando certa prevenção, você tem um problema. O próximo passo, que é sempre necessário, é tratar a causa. Tá? Então a gente tem, eu quero saber logo do remédio que trata a ereção. Tá, isso é a parte mais simples pra gente. Mas se você não tentou prevenir, você não tenta se cuidar e você não trata a causa básica, a causa que está por trás do seu problema, os remédios, uma hora, eles vão falhar. Se já não falarem de imediato, uma hora eles vão falhar. Você vai progredir para um remédio mais forte. Esse remédio, uma hora, vai falhar. Não vai mais ter remédio. Você vai vai pôr uma prótese no lugar do seu pênis. Então, assim, você tem que tratar a causa básica. Não importa o que mais a gente for fazer. Então, e a gente, às vezes, tenta ajudar nesse tratamento. Muitas vezes a gente consegue. Casos mais avançados, a gente encaminha para os especialistas. E você tem que ir. Porque se você não for, a sua melhora vai ser a curto prazo. Vai ser pouco duradoura, ou às vezes nem acontece do jeito que você esperava. E aí sim, o terceiro passo é tratar. A gente faz isso tudo de uma vez, numa conversa a gente conversa sobre tudo isso e já entra com os remédios da ereção, mas eu estou aqui dividindo de forma didática. É porque assim, Andrés, o homem ele quer uma coisa, ele tem um problema que foi a longo prazo, mas ele quer uma resolução imediatista. Né? Que às vezes existe, às vezes não. Às vezes existe, às vezes não. O que eu vejo muito é o homem entra em contato a primeira vez com a clínica. Ele não fala assim, eu quero marcar uma consulta, como funciona a consulta? Qual o valor do tratamento? Fala, amigo, como que você faz o ser humano entender? Que, obviamente vão ter custos, né? Só que tem uma variação enorme de tratamento. O valor de qual tratamento? Eu até brinco com os meninos dentro da clínica, eu falo assim, cara, o homem tem que entender que a chibata dele é dele. Né? Não ficar comparando com o chibata dos outros. Tem até um paciente que foi indicado por um outro e chegou lá, ele teve um tratamento distinto. Aí ele ficou bravo, porque ele queria o mesmo tratamento do outro paciente. Mas, cara, chibata é diferente, não. Então, às vezes, o problema é o mesmo sintomas, mas como o Thales falou, raiz diferente. Então, como que a gente vai saber qual é o tratamento sem antes descobrir a raiz do problema? Não tem como. E como que a gente vai precificar algo que a gente não sabe o que é? Também tem os que falam, qual é o tratamento? Vocês aí fazem esse mesmo tratamento aqui? Bem, a gente tem vários tratamentos, mas tem paciente que eu trato com remédio, tem paciente que eu trato com as ondas de choque, tem paciente que eu trato com os dois, tem paciente que vai para o psicólogo, tem paciente que vai para injetar. Tem paciente que vai fazer uma sessão, tem paciente que vai fazer 10. Então, assim, difícil de saber qual, mais difícil de saber o valor, porque tem tratamento que é 200, 300 reais, tem tratamento que é 20 mil,
Tem cirurgia que é 100 mil. Aí a gente está conversando isso hoje, a gente respondeu, o tratamento vai de R$200 a 100 mil. Mas infelizmente essa é a melhor resposta que eu posso dar para você, porque eu não sei nada sobre você. Então assim, falando em tratar, a gente tem muitas opções. Depende demais, mas assim, a gente tem medicamentos próximos alta da fila, a gente tem medicamentos manipulados que combinam mais substâncias. Se isso falha, a gente tem injetáveis, tudo isso pensando num resultado mais a curto prazo e geralmente não pensando em curar, porque isso é para a pessoa voltar à atividade sexual, mas não vai reverter nenhum tipo de dano que a pessoa sofreu. Como é que vai reverter o dano? Bem, a gente primeiro tratando a causa e para que o corpo possa exercer sua função reparadora, mas geralmente a função do corpo sozinha não é o bastante, a gente entra com medidas de reparo, tipo as ondas de choque em partes moles, ondas de choque extracorpóreas, que é o nome também. Geralmente é isso, às vezes alguma correção hormonal, essas coisas vão normalizar o organismo também. Então, não adianta entrar só com o remédio da ereção, a gente tem que tratar a causa base e também ajudar a função reparadora do corpo, enquanto a gente provê esse apoio, né, essa muleta para a pessoa voltar às atividades, e de preferência a gente vai tirando essa muleta, se possível. Tem casos que não dá para tirar, porque o dano já é avançado, mas quando dá a gente vai tirando e a pessoa segue sem precisar disso, o máximo possível. E no final das contas, tratamento para disfunção erétil não tendem a demorar a ter resultado. A resolução às vezes é longa, né? Requer um caminho longo, requer readaptações do paciente, enfim, mas resposta normalmente é mais rápida. Primeiros resultados, né? Você começa a notar a diferença, começa a ter uma performance, às vezes até dentro do adequado, num espaço curto de tempo. Às vezes algumas semanas. Não significa que tratou a base, a raiz do problema, como o Thales citou, que é o principal ponto, mas já te dá a resposta, né? Então, às vezes, você está desesperado, e, cara, às vezes passa um tratamento para o paciente, eu vejo isso na cara do paciente, né? Às vezes passa um tratamento de 1 ano. Às vezes você passa um tratamento de 3 meses, o cara vai falar assim, 3 meses de tratamento, calma. Não vai demorar 3 meses para você ter uma resolução, não é? Quando é prescrito para 3 meses, por exemplo. Não vai demorar 3 meses. A resposta é rápida, mas o processo às vezes é mais longo. Então, na resolução do problema, pode ficar tranquilo aí que você consegue ter uma chibata de pé mais rápido. Isso varia de profissional. Pelo menos a nossa visão na clínica é sempre pensar assim, eu quero que essa pessoa volte o máximo possível ao normal dela. E ela ficar dependendo do remédio não é o normal dela. É até ótimo pra gente, o cara vai ter que voltar aqui para fazer uma consulta comigo toda hora, tá? Porque eu monitoro todo o tratamento de medicamentoso de perto, então, nossa, eu vou ter paciente o tempo todo, vou ganhar muito dinheiro. Para mim seria ótimo. Mas o que eu quero mesmo é que essa pessoa eventualmente não precise de mim, ou se não tiver como, que ela precise menos de mim e que o problema dela não avance. De novo, para mim seria ótimo. Se o problema dela avança, ela vai ter que vir aqui mais vezes, vai ter que fazer tratamentos mais complicados, procedimentos caros, mas eu quero que não avance, quero que ela melhore, e é isso que ela não se torne dependente de um remédio, ou nem use ele para mascarar o problema. Então, essa é a nossa conduta. Então, às vezes, a pessoa, eu quase sempre vou passar um tratamento de alguns meses, em que eu vou conseguir dar um resultado em poucas semanas, mas que eu vou precisar desses meses para poder estabilizar, tirar o remédio. Se eu não conseguir tirar, eu vou pelo menos diminuir a menor dose que for necessária, e aí eu tenho um paciente que eu consegui normalizar o máximo possível, e isso está dentro do que a gente acha que é o certo para uma pessoa. Às vezes até, só o último ponto aqui, que a gente vai, senão vai ficar muito demorado. Mas às vezes o paciente vai assim, mas o meu problema começou há 2 meses. Poxa, aí eu vou precisar de mais tempo para tratar do que o que eu tenho de problema? É porque o teu problema não começou a aparecer há 2 meses. O dano é o que o Thales falou lá numa parte, no meio da conversa. Foi a chave, a virada de chave foi há 2 meses, que foi onde você começou a ter os sintomas de forma mais agressiva, ou enfim, causou de fato a disfunção erétil. Mas o dano vem sendo causado há mais tempo. Exato, isso aí. Então é isso, mais um papo duro e demorado, finalizado aí com sucesso. Se chegou até o final, não esquece de dar um joinha, né? Não custa nada, a gente gosta de dizer. E comentar aí, tirar suas dúvidas, que a gente vai procurar esclarecer o máximo possível. Muito obrigado, até a próxima. Até.